Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Jesus desceu a essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Responda sim ou não. Sim. Cadê a varoa? Vai responder? Sim. E se não responde, a gente não batiza. Você está disposto a servir a Deus em espírito e em verdade, no ministério de soberania divina, Sim. e ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então nós te batizamos. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Vocês aplaudam o nome do Senhor. Você batizado desse jeito? Vocês vão batizar só quem é da sua congregação. Amém. Quando acabar, vocês vão ficar ali no canto e já não batizam mais. Ela é mulher, né? Viu? Amém. Sabe como afastar um pouco mais para lá? Isso. Amém. Tem que submergir o corpo inteiro. Tem que levar lá no fundo e trazer de volta. Vocês quatro respondam conforme a sua fé. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Jesus desceu a essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Sim. Você entregou a sua vida a Ele para servir a Ele em espírito e em verdade, no mistério, soberania divina e ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então nós te batizamos. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele desceu a essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Sim, sim. Você está disposto a servir a Ele em espírito e em verdade, mistério soberano divino e ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem é da sede vai ser batizado com o pastor da sede, quem é da 9, e assim vai. Anda mais pra frente. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele desceu essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te Sim. salvar? Você entregou a sua vida a Ele para servir no espírito e verdade, no mistério soberano divino e ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então nós te batizamos. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele desceu a essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Sim. Você entregou a sua vida a Ele em espírito e em verdade, no mistério soberano divina, para ser submisso a toda a sua liderança? Então nós te batizamos. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Sim, Responda, você crê que Deus criou os céus e a terra? sim, Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele desceu a essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? sim, Você entregou a sua vida a Ele no ministério soberano divino para ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deixa eu batizar. Tem mais alguma mulher para ser batizada? Ah, então batiza ela aí. Isso. Tá feliz, Você crê que Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele desceu a essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Sim. Você entregou a sua vida a Ele para servir a Ele em espírito, em verdade, no mistério, soberania divina e ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então nós te batizamos. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você crê
crê que Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele desceu essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Sim. Você entregou a sua vida a Ele para servir Ele, Espírito em verdade, ministério, soberania divina, Sim. e ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então nós te batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você entregou a sua vida a Ele para servir Ele, Espírito em verdade, ministério soberano e divino, e ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então nós te batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele desceu essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Sim. Você entregou a sua vida a Ele para servir o Espírito em verdade, ministério soberano e ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então nós te batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele desceu essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Você entregou a sua vida a Ele para servir o Espírito em verdade, mistério soberano e ser submisso a toda a sua liderança? Então eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele desceu a essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Sim. Você entregou a sua vida a Ele para servir o Espírito de verdade, o ministério soberano e divino, ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então eu te batizo, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a terra. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele desceu essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Você entregou a sua vida a Ele para servir Ele, Espírito de verdade, ministério soberano divino e ser submisso a toda a sua liderança? Então eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele desceu a essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Sim. Você entregou a sua vida a Ele para servir Ele em Espírito em verdade, mistério soberano divino, ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então eu te batizo, eu nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Deus criou toda a terra? Sim. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Sim. Você entregou a sua vida a Ele para servir Ele, o Espírito em verdade, o mistério soberano e divino, e ser submisso a toda a sua liderança? Sim. Então eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Você crê que Deus criou os céus e a terra? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele desceu essa terra, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Você entregou a sua vida a Ele, o Espírito em verdade, o mistério soberano e divino, para servir a Ele e ser submisso a toda a sua liderança? Então eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.